Queridos, estamos na última mensagem da série. Qual é o tema da série, gente? Está muito fraca. Aprendi com meu pai. E hoje vamos falar sobre o tema amor. Aprendi com meu pai sobre o amor. E eu quero começar lendo o texto de Malaquias. Profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 6. É um texto um tanto quanto interessante, mas eu quero falar a partir dele, trazer a palavra de hoje nessa noite. Malaquias 4, verso 6 diz o seguinte: lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, dos estatutos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais se volte para o coração dos seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra, separando-a para a destruição. Uau! Vamos orar? Senhor, como é bom estar na Tua presença, como é bom estar no momento de adoração, de estar com os irmãos, de abraçar, de expressar nosso amor ao Senhor cantando, te ofertando, mas também como é bom separar um tempo para ouvir o Senhor falar com a gente. Eu quero pedir para que esse momento seja um momento do transbordar do Senhor nos nossos corações. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, se existem corações aqui aflitos, preocupados, tensos com muitas coisas que estão vivendo, eu quero pedir que o Senhor acalme esses corações nesta hora. Traga paz ao coração deles, de forma especial que eles todos estejam com os ouvidos abertos, prontos para ouvir a Tua palavra, e o coração aberto, sedento, para receber o Teu recado. Fala com a gente, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, gente, Malaquias, um profeta do Antigo Testamento, viveu mais ou menos 430 anos antes de Cristo. E interessante que aquela época, qual era a situação do povo para que o Moisés falasse, para que o profeta falasse isso, aquela realidade? Bom, estava vivendo uma situação um tanto quanto crítica. O povo vivia num esfriamento espiritual, uma indiferença com as coisas de Deus. Havia uma realidade muito grande, o povo estava mais egoísta, mais individualista. O povo estava mais preocupado só com as coisas pessoais, estava dividindo famílias, muitas separações, muitos divórcios, muitas crises nas famílias, e também estava tendo uma coisa que é muito interessante, havia uma fé vazia, as pessoas não estavam crendo muito mais em Deus. Eu acho que essa realidade não está muito longe da realidade de hoje, né? Ou seja, um esfriamento espiritual, indiferença com as coisas de Deus, crise das famílias, né? Lares sendo destruídos, amor se esfriando. Essas coisas parecem acontecendo, já acontecia antes de Jesus, 400 antes de Jesus, e parece que continua a realidade. Só que o alerta da palavra de Deus é o seguinte, é claro, Deus está preocupado com isso. E ele escreveu, além do seguinte: mas olha, eu tenho um recado, uma boa nova para te dar. Eu vou enviar alguém que vai mudar essa realidade na vida das famílias. Eu vou enviar uma palavra, eu vou fazer algo no coração das famílias para que mude completamente essa realidade. Interessante que quando você pega uma carta, quando você pega um texto, a gente tem a tendência de fazer duas coisas. Vê se vocês fazem isso normalmente. Você lê o começo, depois você vai ler o final. Aí você lê quem escreveu. O miolo você deixa para uma outra parte, se o negócio for interessante. Mas normalmente a gente pega a primeira parte, vê se é interessante, e vai lá para o final para ver quais são as últimas palavras. E o profeta aqui, ele não falou como últimas palavras. Pensa bem, gente, essas são as últimas palavras do Antigo Testamento. Depois tem um intervalo de 400 anos sem Deus falar nada, sem nenhum profeta ser levantado. Aí depois chega quem? João Batista. 400 anos sem uma palavra. Você consegue imaginar você ir para um culto onde Deus não fala? Você consegue estar num ambiente de igreja durante anos e anos e não tem nenhuma palavra?
Você aguentaria ficar num ambiente desse, numa situação dessa? Era a realidade. E aí só que Deus pegou a última palavra como algo talvez muito impactante e disse o seguinte: eu estou preocupado com as minhas famílias. Eu vou fazer convergir. Eu vou fazer com que os corações sejam convertidos, se voltem, pais para os seus filhos e filhos para os seus pais. Caso isso não aconteça, eu vou ferir a terra. Vou ferir a terra. Então aí começa a preocupação de Deus em instruir sobre essa realidade para a gente e para a gente poder pensar um pouquinho mesmo. É como se Deus dissesse o seguinte: se o amor não reina dentro de casa, nada mais faz sentido. O maior desafio da humanidade, queridos, não é a economia, não é a política, mas sim são os relacionamentos. A sociedade está se corrompendo, se perdendo, não é basicamente por causa de ideologias, não é basicamente porque de crises políticas, não é porque governo X, governo Y, não. A questão é que a estratégia do mal está tão intensa para destruir aquilo que é mais, entre aspas, sagrado. Família. Família. E a palavra de Deus é clara aqui: o maior avivamento não acontece quando a igreja está lotada. O maior avivamento não acontece quando tem dinheiro na conta bancária. O maior avivamento vai acontecer quando a mesa na sua casa tiver comunhão. Onde o sofá na sua casa haverá laços, relacionamentos de amor. Esse será a maior prova de avivamento. E a pergunta é: nós queremos isso? A gente quer isso de verdade? Porque qual é a realidade hoje em dia? Hoje a realidade é clara, né? Então o pai vai trabalhar, liga um celular. A mãe trabalha, celular. O filho, celular, joguinho no quarto. Quando que se tem comunhão na família? Quando que se tem relacionamento nas famílias? Quando que as coisas acontecem nas famílias? Só quando alguma coisa acontece de forma grave. Uma catástrofe, uma tragédia, que aí todo mundo se une para orar junto, buscar junto, porque é o único jeito de poder resolver. Fora isso, o cotidiano acaba destruindo os lares. Mas Deus disse: eu vou converter o coração dos pais aos filhos, e eu vou converter o coração dos filhos aos pais. Eu vou trabalhar isso na vida das famílias. E eu quero dividir com vocês hoje 3 coisas que eu aprendo com o pai. 3 coisas que para mim são essenciais para a gente a partir desse texto aqui. Hoje a gente está encerrando, é a 4ª mensagem do Aprendi com meu pai. Nós vamos ter daqui a pouco um testemunho, eu vou também depois compartilhar umas coisas que eu aprendi com meu pai, aprendi com Deus. Mas a tônica hoje é amor. Talvez algo que é já tão banal. Porque hoje se entende amor de várias formas. Mas eu quero falar sobre o amor de Deus. Amor que tem que sustentar a nossa vida. Primeiro ponto que eu quero destacar nesta noite é que o amor, ele reconcilia gerações. O amor, ele reconcilia gerações. A Bíblia diz claramente que Deus vai fazer convergir, vai voltar, vai converter o coração dos pais. Isso é muito mais do que mudança de atitude, gente. É mudança de sentimento, é mudança de prioridades, é mudança de relacionamentos. O que Deus está querendo fazer é uma reviravolta nas famílias para explicar o que significa amar a Deus e o que significa amar um ao outro. Há uma instrução sobre rever os conceitos e a vida na casa, na família, para que a gente possa viver segundo a vontade do Senhor. Aí eu quero abrir um pequeno parênteses aqui a vocês. Uma das grandes preocupações que a gente tem como pastores, como pai, é que a gente não apenas assimile informações, que hoje a gente vive num mundo com milhões de informações disponíveis, acesso fácil a todo tipo de informação. A gente tem acesso a tudo que a gente quer, o que acontece no mundo inteiro. Mas eu quero que você se concentre naquilo que é mais importante. O que é mais importante tem a ver com aquilo que Deus quer que a gente viva com a nossa vida.
mais do que a gente vai passando no celular, mais do que a gente está vendo nos notícias para lá e para cá, mais do que a gente ouve de amigos, de colegas, de pessoas do trabalho. Eu quero que você se concentre naquilo que é mais importante, porque isso é o que vai mudar e vai trazer avivamento para a sua família. Informações, conceitos, ideologias, política, reformas, tudo isso faz parte do mundo. Mas a proposta de Deus é que haja uma renovação na casa de cada um da gente. É um avivamento que Deus quer restabelecer nas nossas casas. E tem que acontecer isso. Alguém lembra o que eu preguei semana passada ou não? Alguém lembra o que eu preguei? Qual foi a tônica? Perdão, beleza. Você perdoou alguém essa semana? Você falou com alguém essa semana? Não? Eu acho que eu vou embora então. Porque ou a gente aprende, põe em prática, ou a gente apenas está subindo informações. Eu compartilho com vocês que eu tive que conversar com uma pessoa, que era o bispo Adonias, alguém que eu tive uma dificuldade, um problema de relacionamento na conversa. E eu falei no final que Deus havia me mostrado falar com mais alguém. Alguém lembra disso ou não? Pois é. O que eu fiz? Liguei. Fui resolver. Era o meu tio. Eu falei umas coisas para ele não muito boas. Eu perguntei para ele, você lembra? Ele, não. Mas eu falei. Isso me incomodou. Só que eu achei que o tempo tinha resolvido. Nem lembrava mais. Mas quando o Senhor me trouxe à memória essas coisas, quando trouxe, não é à toa, gente. Me lembrou alguma coisa, eu tenho que pôr em prática, eu tenho que resolver o assunto. Então, vamos conversar. Eu conversei, tratamos, oramos, ele orou por mim. Sabe que coisa boa é a gente poder resolver umas questões que o Espírito Santo fala com a gente. Como é gratificante a gente se posicionar diante de Deus e fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Isso é ser guiado pelo Senhor. O que a gente aprende com o Pai, a gente tem que pôr em prática. Tem que pôr em prática. E hoje eu quero que vocês entendam que o Senhor quer nos ensinar uma forma de amar. Que isso tem que começar em casa. Quando a gente aprende com o Pai sobre o amor, a gente tem que entender que amor, na ótica de Deus, ela é perfeita. Porque Deus é amor. Se Ele é amor, então Ele é o padrão. Ele é a referência. Ele é o exemplo a ser seguido. E o que Deus fez? Pegou o que Ele tinha de melhor e doou. Se entregou. Entregou. Para quem? Para que a gente pudesse ter amor. A gente pudesse viver isso. E o texto que a gente está falando é que Deus pegou um profeta e disse, olha, eu estou preocupado com o meu povo, preocupado com as famílias, porque as famílias estão indiferentes, cada um está vivendo como quer viver, estão vivendo e dando-se em casamento, ou vivendo separadamente, se unindo de qualquer jeito e vivendo de qualquer jeito, mas eu quero que vocês entendam, há uma proposta de Deus para trazer avivamento para as casas. E isso vai começar quando? Quando converter o coração dos pais aos filhos, e quando converter o coração dos filhos aos pais. É isso que Deus quer que a gente saiba. O mundo tem nos ensinado que dar coisas é o suficiente. Por exemplo, o pai, essa conversa eu já ouvi várias vezes, o pai diz o seguinte, né? Eu estou trabalhando muito tempo para trazer conforto para casa, para trazer dinheiro para casa, para a gente comer bem, para a gente poder viajar, curtir a vida. Eu estou ralando demais para que isso possa acontecer. Está errado isso? Não. Está tudo certo. Mas, meu irmão, guarda o que eu vou te dizer. A sua família não precisa só da sua provisão. Ela precisa do seu coração. Porque se o seu coração não está na sua família, você está agindo errado. Quando você diz, eu estou trabalhando para poder trazer as coisas para casa, então você não está pensando na família. Está pensando no seu bem-estar.
Está pensando em você resolver uma questão sua pessoal. Está errado trabalhar muito? Não. Mas se o seu coração estiver focado apenas em trabalhar, sustentar, trazer para casa, aí você não convive com a família, você não tem relações com a sua esposa, não conversa com seus filhos, não passeia com seus filhos, não curte a família, você está fazendo tudo e vai se perder por água abaixo. Vivendo como o povo viveu naquela época, indiferente. Não está preocupado com o povo de Deus, está preocupado com o coração da família. Está preocupado com o quê? Sustento, provisão. E só isso não é suficiente. Quando Deus quer trazer um recado, o recado dele é claro. Ei, acorda para a vida. Eu quero converter o seu coração ao coração do seu filho. Eu quero converter o coração do seu filho ao seu coração, pai. É isso que Deus quer para a gente. Dinheiro pode comprar presentes, com certeza sim, e é bom. Agora, só o amor conquista pessoas. Só o amor trata as pessoas. Agora, filhos, ouço também com atenção. Os filhos crescem, é verdade. Os filhos querem sair de casa, querem ficar independente, isso é verdade. Os filhos querem conquistar coisas, isso também é verdade. Tem algo de errado nisso? Não. Mas os filhos parecem que com o tempo esquecem de honrar os pais. O pai rala, trabalha duro, e os filhos, com o tempo, larga a mão, esquece, nem honra, não prioriza, não cuida, não ora, não procura saber como estão as coisas. E Deus deixou claro, filhos, olha o que fala em Efésios 6, versículos 2 e 3. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Mas para quê? A fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra. Os princípios de vida baseados no amor que Deus quer para a gente estão todos na Bíblia. O que a gente tem que fazer, a gente tem que pôr em prática. Honrar é amar, é respeitar, é valorizar, é estar junto, é querer sair junto, é curtir a família junto. Isso é honrar. E os filhos precisam aprender isso. Agora, vão aprender com quem? Com o pai e com a mãe. Se o pai não ensina, o filho não vai fazer. O filho vai fazer essas coisas todas que está aprendendo com os pais. Como eu disse anteriormente, dinheiro compra presentes, só não conquista pessoas. E a gente tem que voltar nosso coração para o Senhor. Isso é uma questão clara de decisão que a gente tem que tomar. De decisão. Aprendi com meu pai sobre o amor. Então vamos viver amor. E eu quero começar chamando aqui a Carol. A Carol vai testemunhar um pouquinho da história dela. E eu que é... Tudo bem. Nós deixamos como último testemunho do mês alguém de casa. Alguém que tem os pais na casa. E eu sei que isso é forte. É um testemunho forte. Porque tem a ver das relações, como foi. E o que ela pôde aprender sobre isso também. Então, Carol, está contigo. O microfone está ali, está na cadeira. Amém. Graça e paz. Eu estou muito nervosa, mas eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouco do meu testemunho com meu pai. Eu tenho a alegria de ter o meu pai aqui, minha mãe. Se você já veio na igreja mais de 2 vezes, você provavelmente conhece meu pai. É o Elias, o Lia, um coroa de cabelo branco, que gosta pouco de conversar. Esse é o meu pai. Bom, mas como eu vou falar um pouco da minha história com meu pai, só para trazer um pouquinho de contexto, assim,
porque nada provém do nada, não é mesmo? Eu escrevi primeiro porque eu sou uma pessoa metódica, que eu gosto do ponto 1, ponto 2, ponto 3. Mas eu quero seguir uma ordem porque o desejo do meu coração é que, conforme eu vou contando a minha história, vocês possam entender que as consequências de um posicionamento, tanto dos pais com os filhos, vão arrastar pelas gerações. E pode ser algo bom como algo ruim, pode tanto aproximar quanto afastar. Então, o meu avô, o pai do meu pai, ele foi um alcoólatra que se converteu e ele virou um assembleano, raiz, radical. E eles moravam atrás da igreja, meus avós, com os 9 filhos, incluindo o meu pai. O meu pai, apesar de ter crescido nesse ambiente, né? Ele foi algumas vezes na igreja, na infância dele, provavelmente forçado. Apesar dele ter crescido nesse ambiente, não foi o que ele escolheu. Ele escolheu também o alcoolismo, assim como o meu avô foi um alcoólatra, o meu pai foi um alcoólatra. O meu pai, ele parou de beber quando eu tinha 3 anos. E eu não tenho muitas lembranças. Eu lembro assim de muitas brigas, muita bateção de porta, de muita grita, de conversas muito altas. Eu não tenho recordação e talvez assim a gente fala assim, nossa, mas criança não entende. E eu de fato não entendia o que acontecia, mas o que eu posso garantir é que criança sente. Quando o meu pai parou de beber, eu tinha 3 anos. Eu posso te mostrar o meu álbum de foto do meu aniversário de 1, de 2 e de 3. Todas as minhas fotos, ou eu estou chorando, ou eu estou com uma expressão bem triste, ou eu estou assim esticada para ir para o colo da minha mãe. E no meu aniversário de 4 anos, é uma outra pessoa. Amém. Então, mas eu me lembro também, meu pai participou de algumas reuniões do Alcoólatras Anônimos, e eu me lembro de um dia ele chegar, eu tinha 3 anos, e essa é uma cena que eu me lembro, ele falar para mim assim, eu não vou beber mais. E, de fato, o meu pai ali tinha parado de beber, meu pai ficou 12 anos sem beber. E ele conseguiu um outro emprego, onde ele ganhava muito dinheiro, porque até então meu pai sempre tinha sido pescador, de arrastar mesmo, de arrastar rede no fundo do mar, e ele tinha conseguido um emprego que a gente nunca tinha visto tanto dinheiro antes, mas, ao mesmo tempo, ele se envolveu com muitas pessoas, mas depois vocês perguntam sobre isso para ele, mas com tanto dinheiro sobrando, a gente resolveu fazer uma festa no meu aniversário de 15 anos, uma festa grande, cara, e minha mãe pegou meu pai novamente bebendo escondido. E ali deu início aos momentos mais difíceis da nossa vida em família, porque o álcool levava a droga, que levava a muitas brigas, que levava a muitas discussões, que levava a muitas dívidas nos bares. Eu lembro da minha mãe recebendo o telefonema dos bares do bairro, cobrando a ela. E eu presenciei muitas cenas assim desagradáveis, sabe, que me marcaram, porque o meu pai ele ficava extremamente nervoso, ele quebrava as janelas de casa assim no vidro no soco, então ficava com a mão cortada, as paredes respingadas de sangue. Eu já vi o meu pai entrar em casa e tão desnorteado que ele não sabia quem eu era. E olha que eu sou a filha preferida do meu pai. Eu sou filha única. Mas ele não sabia nem quem eu era. E apesar dele ficar bem nervoso, bem agressivo, meu pai nunca me bateu, provavelmente porque ele tinha uma dor muito grande, porque ele apanhou assim abusivamente do pai dele, então meu pai nunca me bateu, mas ele falava palavras muito duras no ambiente familiar, quando estava com a gente, palavras que me magoaram demais, palavras que me faziam me sentir rejeitada. E aí meu pai começou a não participar mais de momentos importantes. Eu me lembro, quando eu graduei na minha 8ª série, eu não me lembro só se ele chegou muito tarde, porque ele chegou assim no fim, ou se ele nem foi. O meu aniversário
24 de dezembro, na véspera de Natal, para ele passar o Natal com a gente e o meu aniversário, minha mãe tinha que prender ele dentro de casa, literalmente, porque se ele saísse, ele não voltava mais. Ele voltava, às vezes, assim, no dia seguinte e completamente fora de si. A minha mãe, nessa época, ela sofria demais. Minha mãe teve um problema de saúde, minha mãe teve uma hemorragia que durou 72 dias, e ela teve que passar por uma cirurgia. E uma coisa que minha mãe nunca fez comigo foi me puxar num canto para denegrir a imagem do meu pai para mim. Ela falava assim para mim: não é o seu pai. Lá eu não entendia, mas hoje eu entendo que o álcool abriu uma porta na nossa casa e meu pai ficava literalmente endemoniado. E aí a minha mãe, ela decidiu lutar pela vida dele, e graças a Deus por isso. Obrigada, mãe. Mas eu comecei a sofrer muito calada, eu guardava muito para mim, porque eu não queria que isso fosse mais um peso para minha mãe, porque eu penso que de nós três, talvez ela foi a pessoa que mais sofreu. E aí eu ficava bem na minha, eu fui desenvolvendo assim uma depressão, eu não queria mais estar com as pessoas, eu não comia mais, eu fiquei bem magra. Eu ia para a escola, eu estava terminando o meu último ano escolar, do high school, né? O 3º ano do 2º grau. E na hora do intervalo, eu já não queria mais estar com as pessoas, né? Com as amigas da minha idade. Eu pegava minha comida e eu comia dentro da sala sozinha. Eu já não dormia mais, porque eu via muitos vultos em casa nessa época. O meu pai também se envolveu com outras religiões. Eu falo religião, e da outra vez que eu falei religião, meu pai falou assim: Carolina, não era religião, era uma seita. E meu pai se envolvia, era muito envolvido com isso, e aí eu via muitos vultos dentro de casa, eu tinha muito medo, eu já não dormia mais, eu já não queria ir para a rua, porque a gente morava num bairro muito pequeno, e meu pai é muito comunicativo, muito falante, todo mundo conhecia ele lá, então eu tinha vergonha de sair na rua, e quando eu saía, que eu encontrava o meu pai, que eu avistava meu pai assim de longe no bar, eu virava, ou eu passava para outro lugar, ou eu voltava para casa, porque eu sabia que naquele dia já ia ser muito difícil. Então, no meio disso tudo, me surgiu uma oportunidade, né? Eu tenho tias que moram para casa, irmãs do meu pai. Uma faleceu há 3 anos atrás, e a outra, né, ainda mora aqui. E me surgiu a oportunidade de vir para cá. A minha mãe me autorizou a vir, e eu vim para cá praticamente fugida da situação que eu vivia dentro da minha própria casa. Quando eu vim, foi muito difícil, porque as primeiras semanas foi bem difícil para mim, porque eu pensei que eu ia enlouquecer, porque eu pensava assim: gente, eu larguei a minha mãe lá, e apesar dela não reclamar no telefone, eu sabia que ela não estava bem, e aí foi muito difícil para mim também. Logo que eu cheguei aqui, eu tinha uma carência muito grande, né, da figura masculina pela falta do meu pai, e é por isso que eu falei assim, que uma coisa vai nos levando a outra, sabe? Um posicionamento vai nos levando a outro. E, movida por essa carência, logo que cheguei aqui, conheci o Jean, e, para quem não sabe, o Jean é meu marido. Eu fui já morar com ele, mas foi o Jean que me apresentou Jesus, foi o Jean que me trouxe para a igreja. E quando eu me converti, que é a melhor parte do meu testemunho, quando eu me converti, Deus começou um processo de cura na minha vida, um processo de cura na minha alma, né? Eu me sentia a vítima, né? Eu me sentia a injustiçada. Ainda assim, eu me posicionei e eu escolhi obedecer à voz de Deus. E Deus me mandou pedir perdão para o meu pai. E aí, eu liguei para o meu pai, nessa época, eles moravam no Brasil, né? Eu liguei para o meu pai e eu pedi perdão porque eu tinha muita mágoa, eu tinha muita raiva. Eu desejei muitas das vezes que meu pai não voltasse mais para casa, porque parecia que era o único jeito que a gente ia ter paz. Então, eu liguei para o meu pai para pedir perdão
por todos aqueles sentimentos que eu carregava, né? O pastor falou sobre o perdão semana passada e parece que tiraram um peso das minhas costas. E aí, eu fiquei aqui 4 anos sem os meus pais. Eu já tinha casado, já tinha tido a Rachel. Eu fiquei 4 anos aqui. E nesses 4 anos, Deus me preparou para reencontrar com meu pai. E quando eu encontrei o meu pai, foi lindo porque Deus já tinha restaurado a maneira que eu olhava para o meu pai. Deus já tinha restaurado o amor que eu sentia pelo meu pai. Deus trouxe reconciliação. Deus restaurou a honra, o respeito, porque já não existia mais isso da minha pessoa para com ele. E aí, o Senhor, Ele converteu o meu coração ao meu pai. E talvez eu esteja falando mais com os filhos do que com os pais. Mas o meu pai, quando Deus converteu o meu coração ao meu pai, o meu pai não era crente ainda. Porque às vezes a gente fica esperando, né, do outro. A gente fica esperando que o nosso pai ou nossa mãe tome um posicionamento, mude para que a gente possa tomar o nosso posicionamento. Mas quando isso aconteceu na minha vida, o meu pai, apesar de não estar mais bebendo, ele ainda não tinha conhecido Jesus, ele ainda vivia envolvido em muito pecado. Os princípios e valores que ele vivia ainda era muito diferente, sabe, do meu, mas Deus tinha me transformado de dentro para fora. E ele tinha a mesma... Deus falou isso muito forte no meu coração, que a mesma graça e misericórdia que me alcançou estava disponível para o meu pai também. Amém. E aí o meu pai, depois desses 4 anos, meus pais vieram para cá, para morar aqui. Meu pai converteu. Também foi um começo de um processo de transformação. Quando você tiver a oportunidade, conversa com meu pai. O testemunho do meu pai é tremendo. Quando você ouve o testemunho do meu pai, você fala assim: meu Deus, existe um Deus poderoso que nos ama e que estende a mão para a gente. Depois vocês falam com ele. E a nossa história começou a ter... Nós começamos a criar boas memórias a partir desse momento. Nós começamos a viver muitos momentos lindos na presença do Senhor e vivemos até hoje, né? E vivemos até hoje. Um dos dias mais marcantes, assim, da conversão do meu pai foi quando ele foi batizado. Eu fecho os olhos e eu lembro do meu pai descendo as águas. Eu nunca, nos meus melhores sonhos, imaginava que a vida dele seria alcançada. Outro momento muito marcante foi um dia no GP. Eu e meu marido, a gente liderava o GP, que meus pais participavam junto com a gente. E meu pai compartilhou um testemunho. E meu pai testemunhou que o que fez ele vir para Jesus foi ter me encontrado e ver a mudança que Deus tinha feito na minha vida. Ver a paixão que eu tinha por Jesus e de servir na casa de Deus. Ali o Senhor havia convertido o coração do meu pai a mim. Amém. Lá eu não sabia, mas hoje eu entendo que Deus nos honra quando nós obedecemos. Quando eu escolhi o caminho do perdão, quando eu escolhi, porque eu sei que é uma escolha. Eu sei que falando assim, 10, 15 minutos, parece que foi tudo muito rápido, mas foi uma vida. E foi muito difícil, porque são ciclos que precisam ser quebrados, que vinha de geração. E aí, quando eu escolhi o caminho do perdão, o caminho da reconciliação, o caminho do amor, Deus usou a minha vida para alcançar a vida do meu pai. Hoje, a gente tem muitas conversas e meu pai sempre compartilha assim, da alegria que ele tem de ver minhas filhas na casa do Senhor, porque ele sabe de onde Deus tirou ele. Ele sabe de onde eu saí. E ele sabe que Deus tem restaurado as nossas vidas e continua. E não tinha um título tão perfeito como esse, porque olhar para minhas meninas servindo ao Senhor hoje é ver que o amor reconcilia gerações. Amém? E eu quero terminar com uma palavra, uma frase que o Senhor ministrou no meu coração essa madrugada. Um coração curado possibilita a cura de uma família,
uma família curada vira testemunho vivo do amor de Deus. Eu aprendi com meu pai que a reconciliação é sempre o melhor caminho. Te amo, pai. Glória a Deus. Glória a Deus. O amor que reconcilia gerações. Segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês, o amor que ensina o caminho. Ensina o caminho. Muita gente confunde amor com permissividade. Outros confundem amor com dureza, ser duro, para falar, para cobrar. Mas o amor de Deus, ele nunca se desequilibra. O amor de Deus, ele é sempre cheio de graça e de verdade. Amor que só abraça, sem direção, ele não forma o caráter. Amor que só corrige, sem acolher, ele machuca, ele fere. O verdadeiro amor, ele sabe equilibrar as duas coisas: abraçar e instruir, consolar e confrontar. Provérbios 22:6 diz: instrua a criança segundo o caminho que deve seguir, e mesmo com o passar dos anos não se desviará dele. Isso me ensina que instruir não é só, ou na verdade não é controlar. Instruir é apontar o caminho, é ser referência. É ser referência. Pais, guarda o que eu vou te dizer. Amar não é só proteger. Amar é discipular. E discipular é refletir Cristo nas atitudes, é ensinar valores eternos, é abrir a Bíblia, é ler a palavra de Deus, é orar juntos, é mostrar na prática que fé não é teoria. Pai, isso é uma tarefa que Deus deu a mim e a você. Filhos, amar não é obedecer só quando convém. Amar é honrar quem Deus colocou para nos guiar. É obedecer só quando convém, não é obediência, é interesse. Amor de verdade não é só abraço, é direção, é apontar o caminho. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Primeiramente ao pai. Você orou com seus filhos essa semana? Mãe, você leu a Bíblia para os seus filhos essa semana? Filho, você agradeceu aos seus pais pelo cuidado que eles têm com vocês? Esse é o amor que ensina o caminho, o amor que marca para a eternidade. Eu aprendi com meu pai umas coisas que eu quero dividir com vocês agora. Eu devia ter, 10, 11, 12 anos, não lembro certinho, mas era por aí mais ou menos, eu acho. Meu pai fez a seguinte, me chamou no canto para conversar e me deu a seguinte bronca. Eu vou ser aberto, tá? Então, eu não tenho medo de ter vergonha de falar coisas com vocês, com a igreja. Mas meu pai falou o seguinte para mim quando eu tinha essa idade: filho, você não pode olhar para a mulher desse jeito. Pensei que vocês iam rir um bocado, gente, mas tudo bem. Tudo bem. Se vocês ficarem escandalizados comigo, tudo bem. Mas meu pai me corrigiu naquela hora. Me corrigiu. Eu sei que não foi apenas uma bronca, mas foi uma direção que meu pai estava querendo me dar, sobre o valor das pessoas e o amor que a gente tem pelas pessoas, o respeito que a gente tem que ter pelas pessoas. E ao longo da minha vida, eu já percebi que esse era o jeito que meu pai me ensinava.
ele mostrava que o propósito maior para viver era valorizar aquilo que Deus ensinava, os princípios e valores que Deus ensina. Isso era essencial, e meu pai sempre buscou viver isso e passar para os seus filhos isso. Me lembro que quando eu morei, também mais ou menos dessa idade, tudo isso aqui eu lembrei quando estava preparando a mensagem. Eu não lembrava disso mais, né? Mas quando estava preparando eu lembrei de tudo isso. A gente morava em Campina Grande, na Paraíba, e eu lembro de um episódio que a gente tinha começado uma igreja em casa. As reuniões de segunda-feira em casa à noite, era reunião de oração, dali surgiu a igreja foi crescendo, a gente alugou um prédio, depois alugou um prédio, chamamos um pastor que morava em Recife, ele veio morar em Campina Grande, ali alugamos uma casa e ele começou a cuidar da igreja que estava crescendo bastante. Mas um belo dia, eu lembro dos meus pais conversando em casa, e a conversa deles era, eles estavam tendo uma convicção interior que precisavam ir fazer uma compra de mercado para o pastor, para a família pastoral. E meus pais saíram de casa. Eu não me lembro de ter ido com eles, eu lembro deles falarem muito sobre esse assunto. Eu tenho uma imagem da casa pastoral e da coisa como foi feita. Então, eu não lembro se eu estava junto. Mas eu lembro que meus pais conversaram sobre isso. E eles saíram de casa, foram no mercado e fizeram uma compra muito grande. Grande. Eu acho que nunca tinham comprado o que compraram para eles lá. Mas foram muito grande. E eles foram lá para a casa do pastor. E quando chegou lá, foi entregar as compras para o pastor. E quando chegaram, eles não tinham nem o que comer em casa. E o pastor, que é tão crente, que Deus já o levou, ele estava orando pela comida que ia chegar. Aí chegam meus pais e entregam a comida. Aprendi com meu pai que amar é ensinar o caminho do amor. Amar é mais do que falar, é fazer. Meu pai, por várias vezes, ele ensinava a importância de buscar a Deus, temer ao Senhor. A gente mudou várias vezes. E toda mudança é um trauma, né? Uma dificuldade grande. Mas meus pais conversavam com a gente, explicavam. Deus orientou. Essa é a vontade de Deus. Nós vamos para lá, porque essa é a vontade de Deus. Meus pais sempre ensinaram que amar é obedecer ao Senhor. Amar é seguir o caminho do amor. E esse amor envolve submissão, envolve obediência, envolve discernir a voz do Espírito, envolve seguir a direção que Deus está dando, a palavra que Deus está dando. Eu entendo que isso é essencial para qualquer família. Qualquer família. Isso não existe, porque minha família é assim, porque a sua família é pastor, é isso. Não, gente, eu quando falei do pastor que estava orando pela comida, porque eu sei o que é isso. Nós nunca passamos necessidade de falta de comida em casa. Apenas no dia que a gente casou, no dia que a gente voltou da lua de mel. Eu vou abrir o coração para vocês aqui. Eu ganhei muito dinheiro, eu ganhei muito dinheiro com uma gravata na festa, né, do casamento. E fomos para viajar na lua de mel.
Nós gastamos todo o dinheiro, gente. Sobrou nada. Gastamos todo o dinheiro. E chegamos, a gente já tinha alugado apartamento, a gente foi morar em Londrina, e chegamos lá, nossos móveis eram tão bonitos, gente. O sofá era o papelão que a gente tinha colocado, assim vai. Mas a gente não tinha. Eu assistia televisão, a gente morava no 3º andar no prédio. Eu não tinha televisão. Eu assistia televisão no prédio vizinho, no 1º andar, que eu olhava embaixo assim, para ver o que estava acontecendo. Mas foi tão bom, porque a gente cresceu assim, sabe? Valorizando as coisas tão importantes. Mas naquela noite a gente dormiu mais cedo, porque a gente não tinha o que comer, a gente estava com fome. A gente não tinha o que comer. No dia seguinte só que ia chegar o dinheiro. Mas a gente dormiu com fome. Já passaram por isso ou não? Não, né? Pois é, a gente passa por isso. Mas amar é ensinar o caminho de depender de Deus. A gente só consegue ensinar aquilo que a gente tem, que a gente conhece. Meus pais ensinaram o valor de obedecer, porque eles viviam isso. Eles ensinaram que o caminho era seguir a Deus, porque eles viviam isso. Estão entendendo, gente? A gente aprende assim, e eu luto por isso. A nossa vida como casal, como família, também sempre foi nessa perspectiva. Vamos orar, vamos buscar ao Senhor, vamos entender qual é o caminho que Deus tem. E amar a Deus é obedecê-lo, mesmo que a gente não entenda, mas é fazer a vontade do Senhor. Terceiro e último ponto é o amor que aponta para o Pai eterno. Malaquias 4,6, ele anuncia uma verdade que a gente às vezes não está muito ligado. Diz o texto que antes da vinda do Senhor Jesus haveria um mover poderoso. E o mover poderoso era que os pais iriam se converter ao coração dos filhos e os filhos iriam converter ao coração dos pais. Mas quando eu lembro disso, eu lembro de uma palavra de Jesus. Jesus disse em Mateus 24, versículo 12: por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Muitos vai se esfriar. Jesus falou, ou seja, a palavra de Deus disse no final do Velho Testamento: olha, eu vou trazer um avivamento, eu vou reformar, eu vou trazer conversão, a converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, uma palavra profética que isso ia acontecer isso para os finais dos tempos. Aí Jesus vem e fala, parece uma coisa que não tem nada a ver. Jesus disse, olha, nos finais do tempo vai se multiplicar tamanha maldade e o amor vai se esfriar. Como as duas coisas combinam? Como é que as duas coisas estão interligadas? Os últimos dias serão marcados por duas coisas, gente. Duas coisas opostas, ou duas forças fortes opostas. O inimigo vai tentar congelar o amor das famílias. E está acontecendo isso. Mas Deus vai reacender o amor entre pais e filhos e pais para preparar a volta dele. Estão entendendo as duas coisas? Enquanto que a gente está vendo o inimigo trabalhando fortemente para congelar o amor, para acabar com o amor nas famílias, destruir lares. Hoje as mulheres estão muito mais interessadas. Eu não quero ter filho porque eu vou ter que abortar um filho. Porque isso vai prejudicar meu corpo. Eu não tenho vontade. Que coisa louca é essa que está nesse mundo? Amor se esfriando, casais brigando, pais e filhos se acabando. O diabo está conseguindo destruir os lares e as famílias. Mas há uma promessa da parte de Deus. A promessa ele vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Porque se isso não acontecer, a maldição virá sobre a terra. É o que diz o texto. Precisamos ser muito honestos, sabe? Todo pai falha. Verdade ou mentira?
Toda mãe falha, verdade ou mentira? Todo filho falha, verdade ou mentira? Abraão errou com Ismael. A gente está lendo aí Gênesis. Foi pesado, feio, né? Jacó criou ciúmes ao favorecer José. Problemão. Davi foi muito passivo com os seus filhos. Problemão. Eu falho muito como pai. Meus filhos falham muito também como filhos. Você também falha. Você também é ruim. A gente falha mesmo. A gente falha. Se dependêssemos apenas do nosso amor, tudo vai se esfriar. Tudo vai se acabar. A gente não vai conseguir viver o que Deus quer para a gente. Se for depender da gente, não vai funcionar. Se depender da gente, não vai acontecer avivamento. Se depender da gente, não vai acontecer restauração. Vai acontecer a palavra do diabo. O diabo vai destruir os casamentos, vai destruir as famílias. Mas, quando o amor de Deus entra numa família, entra numa casa, quando entrou na família do Elias, da Celina, da Carol, quando entra na família, há uma mudança radical em casa. O coração se converte de um para com o outro, de um outro para com o outro. Mas isso acontece quando o amor de Deus entra numa casa. Essa é a grande chave. 1 João 3,1 diz o seguinte: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. Romanos 5,5 diz: o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Por quem? Pelo Espírito Santo. Quando um pai tem uma experiência com o amor de Deus, ou conhece o amor do Pai, ele aprende a amar melhor seus filhos. Quando um filho descobre esse amor, experimenta esse amor do Pai, tem um encontro profundo com esse amor do Pai, ele aprende a perdoar e aprende a honrar seus pais. Esse amor, ele cura feridas, restaura casamentos, famílias, ele reacende corações frios e o que transforma mesas em altares, sofás em lugares de comunhão e de amor. E naturalmente tudo isso transforma em uma família que testemunha o reino de Deus. Guarde o que eu vou te dizer agora. Cada pai que ora com seus filhos, ele está resistindo ao esfriamento do amor. Cada mãe que abre a Bíblia, lê a Bíblia com seus filhos em casa, ela está acendendo uma chama contra as trevas. Cada filho que escolhe honrar seus pais se torna uma testemunha viva do poder de Deus e do reino de Deus. Famílias restauradas são o maior avivamento que o mundo pode ver. Porque mesmo quando o amor do mundo se esfria, mesmo quando o diabo consegue destruir o amor das famílias, o fogo do amor de Deus pode aquecer nossos corações e transformar nossas casas. A gente só tem que crer e buscar viver isso. Sem isso, a gente não vai para frente. A gente não consegue ir para lugar nenhum. Hoje, talvez, o maior milagre que você precisa não é uma porta de emprego melhor. Não é ganhar mais. Não é nem ter o green card. Nem é uma cura. Talvez o que mais a gente precisa é ter um coração curado pela graça de Jesus, para que o amor de Deus invada a nossa casa. Talvez você precisa de reconciliação entre marido e esposa. Talvez você precise de reconciliação entre pais e filhos. Talvez você precise de liberar perdão. Talvez você precise de pedir perdão. Porque quando o amor de Deus aquece o lar, a esperança renasce dentro de casa e tudo volta a ter sentido. A família, ela não é medida pelo endereço que ela tem,
mas pelo amor que a sustenta. Vamos ficar em pé, por favor? Eu quero orar por vocês agora. Feche os seus olhos. Diante de tudo que nós pregamos esses dias, o que você aprendeu com os testemunhos? Testemunho do Diego, do Ricardo, da Andréia e hoje da Carol. O que você aprendeu com as palavras que foram aqui compartilhadas com você? O que você aprendeu com Deus, o Pai? E que você precisa se posicionar para poder viver em casa. Porque às vezes você quer algumas coisas à parte de Deus, mas Deus só vai conceder depois que você semear amor na sua casa, na sua família. Sem amor, tudo se perde. Tudo é banal. Aprendi com meu pai que é o amor que reconcilia a gente uns com os outros. E a gente só pode dar amor quando recebe amor. Queria que você agora se juntasse como família. Junta aí pai, mãe, filhos. Junta de vocês estão juntos. Se quem não está, junta aí. Eu sei que a galera gosta de ficar separada, então junta aí os filhos com os pais. Quero pedir que você desse a mão um para o outro agora aí como família. Que você orasse um pouco por vocês. Peça ao Senhor para que Deus derrame o amor dele sobre vocês, sobre a casa de vocês. Peça que o amor de Deus possa inundar a casa de vocês, de tal maneira que a sua vida seja outra, que a sua casa seja outra, que a sua família seja outra. Então agora levante a sua voz e comece a orar nesse sentido agora, por favor.
Meu Pai, Pai Celestial, só tem motivos para agradecer, porque o Senhor falou tanto com a gente esse tempo. O Senhor nos ensinou princípios, valores, que não podemos de forma alguma desperdiçá-los. E quero te pedir, Pai, por favor, que cada testemunho que for dado aqui, Senhor, pelo Diego, pelo Ricardo, pela Andréia, pela Carol, Deus, fiquem guardados em nossas memórias, mas também, Senhor, que as tuas palavras possam impactar nossas vidas. Não para que seja mais uma informação que a gente recebeu, mas que sirva como revelação do Senhor para nossas famílias. E hoje, Pai, estamos encerrando essa série com a palavra profética, que haverá avivamento em nossas famílias. E avivamento é muito mais do que oração, poder, fogo, mas que haja avivamento nas famílias, porque o coração dos pais irá se converter ao coração dos filhos, e o coração dos filhos irá se converter ao coração dos pais. Haverá concertos, restaurações, perdão, amor. Haverá o entendimento da importância de estar junto, curtir família. Ah, Senhor, eu sei que esse mundo ele é tão doentio, Pai. O diabo está conseguindo destruir tantos lares, congelar tantos amores, acabar com tanto o prazer de estar junto. Mas em nome de Jesus, que essa não seja uma realidade entre nós, que a realidade do Senhor, que a realidade profética, que nos últimos dias vai acontecer aqui no nosso meio e através de nós, avivamento nas famílias, conversão do coração ao Senhor, ao amor do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Queremos celebrar aqui muitos casamentos, muitas bodas. Queremos apresentar aqui muitas crianças. Queremos que seja uma igreja que seja conhecida porque é a família. É uma família que tem não apenas a ideia de que é boa família, que segue uma igreja, mas com a família que tem como princípio o amor. E o amor de Deus, não o nosso amor. Nos ensina como pais que amar os filhos é mostrar um caminho. Muito mais do que proteger, muito mais do que ensinar. Que amar é mostrar o caminho onde a gente tem que andar. O Senhor falou que a gente tem que instruir os filhos no caminho que deve andar. Isso é amor. Isso é amor. Amor é dar a direção. Que a gente seja, Senhor, pais que mostrem a direção do caminho do Senhor, da palavra do Senhor, da intimidade contigo, da vida com o Senhor, da obediência à voz do Teu Espírito. Que nós sejamos pais assim, e que nossos filhos, que os filhos da família Isaio, possam ser filhos que obedecem ao Pai, não porque tem que obedecer por obrigação, mas que possam obedecer porque honram e respeitam os pais, porque amam ao Senhor. Que seja assim na nossa família, mas que principalmente o nosso estilo de vida como família do Senhor possa testemunhar as famílias ao redor que o Senhor reina nas nossas casas, que o Senhor é o Senhor das nossas famílias. Em nome de Jesus, Pai, que o amor que vive em nós seja maior a referência do que é o amor do Senhor. Que isso aconteça em nossas famílias, em nossas casas, em nome do Senhor Jesus.
E se houver lares aqui que estão em crises, famílias, casais em crise, relacionamento entre pais e filhos em dificuldade, que a partir de hoje eu te peço, Espírito Santo, move esses corações. Em nome de Jesus, que haja avivamento nessas famílias. Que os corações se convertam uns aos outros, por causa do teu amor que habita neles. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.